Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 29 de janeiro de 2021, sexta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. E eu sou a Júlia Stanzioni. Bom dia, Júlia. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Tudo em ordem. Tira do calor, né? Exatamente. Essa semana fez muito calor, né? Sempre acima dos 30 graus aqui na capital paulista. Finalmente o verão chegou, eu acho. E eu acho que no interior deve estar pior. No interior deve estar 35, 36 fácil, né? Pois é, então acompanha com a gente não só sobre o calor, mas também sobre as notícias que aconteceram de ontem para hoje aqui no Brasil e no mundo, né? Exatamente. Juntos aqui nós vamos até meio-dia e 45, hein? E a gente leva muita informação para você, então fica com a gente. 221.676 brasileiros perderam a luta contra a Covid-19 desde o início da pandemia. Pois é, 1.439 deles apenas nas últimas 24 horas. O terceiro registro mais alto de mortes pela doença em um dia no país. A média móvel de óbitos aqui no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.064, a maior desde o dia 4 de agosto de 2020. Já são 9.060.000 brasileiros que tiveram ou têm o novo coronavírus. O balanço é do consórcio de veículos de imprensa com dados nas secretarias estaduais de saúde. E na luta contra o novo coronavírus, 1,5 milhão de brasileiros já receberam uma dose da vacina. E vamos conferir através do vacinômetro qual a situação da vacina aqui no estado de São Paulo. Pois é, olha só, Fábio, vendo aqui no site do governo do estado de São Paulo, que tem o vacinômetro, nesse momento atualizado às 9h20 da manhã, já são 317.648 pessoas vacinadas aqui no estado de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Os Estados Unidos anunciaram uma doação de $300 mil, cerca de R$1.600.000 ao Amazonas para o combate à Covid-19. O socorro vem para amenizar o colapso hospitalar e a piora nos casos de coronavírus no estado. O dinheiro deverá ser aplicado na montagem de usinas para produzir oxigênio. Os Estados Unidos também anunciaram a doação de equipamentos de proteção aos profissionais de saúde do estado do Amazonas. A Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil informou que o governo americano já doou $2 milhões, mais de 11 milhões de reais em fundos à saúde para o apoio imediato a comunidades vulneráveis lá no Amazonas. Venezuela e China também anunciaram ajuda ao Amazonas. Carretas com oxigênio foram enviadas pelo governo venezuelano a Manaus. E na semana passada, a China enviou cilindros de oxigênio, além de 360 mil máscaras e 200 cestas de alimentos. Jornal da Rede Alesp. A Justiça de São Paulo suspendeu o retorno das aulas presenciais no estado. A decisão vale para escolas públicas e privadas. Pois é, Fábio, um assunto muito importante. A gente vai conversar sobre ele com o nosso repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. E agora, como é que fica então a situação de mais de 3 milhões de alunos só da rede estadual que já estavam prontos aí para voltar às aulas semana que vem? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Olá, Julie. Bom dia, Fábio. Bom dia aí a todos os nossos telespectadores e ouvintes, né, da nossa Rede Alesp. Pois é, isso foi uma decisão, né, da Justiça a pedido aí do sindicato, né, dos professores do Estado de São Paulo. Foi uma liminar, né, que derrubou aí esse plano estadual do governo, né, de voltar às aulas a partir do dia 1º agora de fevereiro. Então, eu vou explicar direitinho. O que acontece? No dia 1º de fevereiro agora, pelo plano estadual, né, do governo aqui do estado,
começaria as aulas, né, do ensino, as aulas particulares, né, no dia 1º agora de fevereiro. No dia 8, voltaria às aulas do ensino estadual, né, do Estado. E no dia 15 de fevereiro, né, as escolas municipais. O que aconteceu? O problema é que os professores, eles estão aí receosos, né? Estão com medo também, estão com medo de voltar no momento em que a gente está vivendo, né? A gente sabe muito bem disso, que tem acontecido, né? Cada vez mais subindo aí essa questão aí da Covid, né? Medo de se infectar está muito grande, as pessoas acabaram aí, a gente viu nesse final de ano aí, abusando, né? Aglomerando aí, no caso, em praias, festas, né? O que não deveria ter acontecido, mas, enfim, infelizmente isso aconteceu. E veio a vacina, né? Só que a vacina, a gente está começando agora a vacinar, né, aqui no Brasil, ainda não é suficiente nem para as pessoas que estão à frente, né, dessa luta contra a Covid, que são enfermeiros, médicos, né, funcionários de hospitais, enfim. E isso preocupou demais o sindicato dos professores. Então, o sindicato acabou entrando na justiça e a justiça, né, acabou entrando com uma liminar. Aliás, o sindicato entrou com essa liminar e a justiça acatou, né? A magistrada, a juíza, ela decidiu que o Estado, né, tem que aguardar aí que os professores sejam imunizados contra a Covid-19. Então, isso é um problema, claro, né? Aí, no caso, o governo do Estado vai entrar aí com recurso para reverter, né, essa situação, né? Derrubar, no caso, essa liminar. Não sei ainda, isso aconteceu ontem, né, na quinta-feira, que saiu essa decisão da Justiça, portanto, ainda não se sabe, né? Estamos aí numa expectativa quanto à questão, né, de que se as aulas voltam, reiniciam ou não na segunda-feira, que é dia 1º, né? Dia 1º de fevereiro, ou não. Depende agora dessa questão do governo, que, com certeza, se não entrou, vai entrar agora com um recurso para derrubar essa liminar na Justiça. Mas a gente tem que aguardar, né? Essa decisão, inclusive, vale, né? A gente está falando do Estado de São Paulo, vale para todas as cidades que estejam nas fases laranja e vermelha. Esse é o problema, né? Como São Paulo entrou já nessa fase, né, laranja e vermelha, a preocupação é muito grande nessa fase vermelha aí do Plano São Paulo. Então, os professores estão receosos mesmo de reiniciar, né, a volta às aulas, né, as aulas voltarem aí na segunda-feira. Quer dizer, isso para as aulas particulares, como eu falei há pouco, no dia 8 seriam o estadual, né, o ensino estadual, e no dia 15 de fevereiro o ensino municipal. Então, isso é muito complicado, né? A gente tem que aguardar, né, esse momento para ver o que vai acontecer, né? Então, isso é um impasse aí, né, do governo com o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, né? Agora, o secretário, o Rocieli, né, nosso secretário estadual aqui de Educação, aqui de São Paulo, Rocieli Soares, né? Segundo ele tem a convicção, né, de que após a apelação aí por parte do governo estadual, a decisão ela será revertida e as aulas serão retomadas em fevereiro. Mas isso, né, Júlio e Fábio, a gente sabe muito bem que é uma questão de decisão da Justiça, né? Quer dizer, o João Dória, o governador João Dória, o governo de São Paulo, né, entra com recurso para derrubar essa liminar. Agora, Sérgio, vai da decisão da Justiça se, né, acata ou não, né? O Sérgio, é realmente uma situação delicada, né, Sérgio? Sem dúvida. Como Fábio, você falou... É bem delicado mesmo. Quem decide isso é a Justiça. Agora eu me ponho, por exemplo, no lugar do professor, né? E eu entendo a preocupação do professor, né? De ir para uma sala de aula, um ambiente ali que às vezes não tem a ventilação mais adequada, né? Então ali várias crianças, vários jovens ali junto com o professor no mesmo ambiente. Mesmo com a quantidade reduzida nesse primeiro período, que seriam de 35% da capacidade das salas de aula, é uma situação complicada, Sérgio, e depende de escola para escola. O problema, né, todo, você fala assim, 35%, enfim. De qualquer maneira, né, a gente sabe que isso
um vírus, né? Um vírus é complicado, né? Mesmo muitas vezes mantendo a distância, né? A própria máscara, né? Se a gente for entender melhor, ela não protege 100%, mas, né, é uma maneira de você se resguardar, né? Tanto lavando a mão, usando álcool gel, tudo isso, claro, isso é necessário, né? Agora, a volta às aulas, aí já é uma decisão complicada, porque realmente você perder o ano, perder as aulas, né? Essa situação toda, como é que isso vai ser, né, reposto lá na frente? Mas tem a questão da vida, né, Fábio e Júlia? É a vida, né, das pessoas. Então, isso fica, né, aí um embate que realmente complica a situação, né? As pessoas ficam receosas, os professores, né? Aliás, essa liminar, né, entrou na justiça, foi colocada e foi pedida, né, para a justiça pelos professores, pelo medo, né, que os próprios professores estão tendo aí de repente, né, não se sabe, as pessoas são assintomáticas, tem muita gente aí assintomática, né? Então fica difícil, né? Uma decisão, né, complicada, mas a justiça é quem vai fazer isso, é quem vai decidir, né? Por um lado, os professores têm, né, a razão deles, e por outro lado, né, o governo, o Estado, né, tem também suas razões na questão da volta às aulas. É importante? Né, não tenha dúvidas, né? Você perder o ano, né, para repor isso tudo aí também já é uma outra complicação. Então, envolve muita coisa. Agora é aguardar, né? Esperar a decisão da justiça, né? Exatamente, Sérgio. E decisão da justiça não se questiona, né? Não se questiona, exatamente, Fábio. Não tem como questionar, né, querido? Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Tá, daqui a pouco eu volto aí com outras informações, tá bom? Maravilha. Bom trabalho aí para você. Obrigado, bom trabalho para nós. E, Fábio, é muito importante também, você falou, né, a decisão da Justiça deve ser acatada, mas o governo do estado de São Paulo já anunciou que vai entrar com recurso hoje com relação a isso, e aí vai depender de escola para escola. No caso do meu filho, por exemplo, segunda-feira começam as aulas, mas de modo remoto, como em todo 2020. Fábio. Vamos começar agora, Júlia, as nossas entrevistas de hoje, falando sobre vacinação contra a Covid-19. Se por um lado tem quem comemore a liberação da vacina, por outro tem muita gente que está receosa em tomar a dose. Isso mesmo, Fábio. Nas empresas, como é que vai funcionar? O funcionário pode ser obrigado a se vacinar? Quem vai responder para a gente essa pergunta é a Carolene Gualda Beber, advogada trabalhista. Bom dia, bem-vinda, Carolene. O que fazer se o patrão exigir que a pessoa seja vacinada? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Olha, realmente esse é um ponto que está gerando grandes polêmicas. A gente tem opiniões para os dois lados. Na verdade, o empregador, a gente está lidando aí com duas situações distintas, dois direitos distintos. É o direito do empregado a ter um ambiente de trabalho seguro, então ele tem que saber que seus colegas de trabalho estão imunizados, ou então vem de um controle, né, de seu ambiente, enfim, e o empregador que tem o direito e a obrigação de manter um ambiente de trabalho seguro para os seus empregados, está na norma, está na lei, e, por outro lado, o direito da pessoa, né, do ser humano, de ter o seu corpo, de não ter o seu corpo inviolável. Então, ele pode, sim, ter, eventualmente, o direito de falar, eu não quero tomar vacina, eu tenho vários motivos para não me vacinar, e aí a gente entra nesse grande dilema que está acontecendo agora. Ele pode falar que, olha, não, eu tenho meus princípios, não vou me vacinar, e o empregador pode demiti-lo em razão dessa conduta desse empregado. Então, temos duas correntes, ainda, lógico, nada definido. Tem uma corrente que entende que o empregador, sim, ele pode mandar esse empregado embora, inclusive por justa causa, por ele não querer se vacinar, se ele não tiver um motivo justificável, né, que
que justifique essa medida. Então, lógico, se é uma pessoa doente, que essa vacina vai ter uma implicância na saúde dele, isso é um ponto que não se discute. Ele não vai tomar a vacina e o empregador não vai poder mandá-lo embora por esse motivo. Agora, se é uma questão ideológica, por exemplo, os negacionistas, que a gente tem ouvido tanto falar, aí sim a discussão reside justamente nesse ponto, né? Então, como eu falei, temos argumentos bons e fortes argumentos para os dois lados, pela justa causa e pela manutenção do emprego. Agora, Caroline, o que diz a Constituição Federal a respeito de situações similares a essa? O que está na lei exatamente? Então, a Constituição Federal, a legislação diversa esparsa, trata sobre a obrigatoriedade da vacinação. Inclusive, nós, todas as pessoas, cidadão, ele já tem a sua obrigatoriedade vinculada a alguns pontos da vida. Então, por exemplo, se você não se vacinou, você vai ser impedido, por exemplo, de viajar, ou pode ser impedido de assumir um cargo público. Então, várias circunstâncias da lei já trazem essa obrigatoriedade da vacinação. Então, por exemplo, o pai tem que comprovar que o filho está com a vacinação em dia para que ele se matricule numa escola pública, por exemplo. Então, já existe, a vacinação é obrigatória para o cidadão, né? E tem algumas penalidades, vamos dizer assim, para quem não cumprir. Então, espera-se, com essa decisão do Supremo, que garantiu a obrigatoriedade da vacinação contra o Covid, que tanto o governo, estados e municípios, eles possam implementar medidas que obriguem e medidas punitivas para o cidadão que não se vacinar. Então, ele sendo obrigado a se vacinar, vamos entender agora, de acordo com as medidas que forem expedidas pelo governo, quais serão as penalidades que o cidadão pode sofrer em não se vacinando de uma maneira injustificada. Doutora, a senhora falou sobre as possíveis penalidades, mas e os direitos, tanto do lado do empregador e do empregado? Como é que funcionaria nesse caso? Há um consenso nesse momento da justiça sobre isso ou não? Não, nenhum consenso ainda, o que a gente vê justamente muito debate, né? O direito do empregado em não ter o seu corpo violado. Esse é o direito dele, é um direito constitucional, a pessoa pode não querer ter esse produto inserido no seu corpo, no seu organismo. Esse é um direito da pessoa. Por outro lado, é um direito do empregador que ele exija dos seus empregados que se vacinem, porque ele tem, além de um direito, ele tem uma obrigação de manter um ambiente de trabalho seguro. Então, o que vem acontecendo, o que vem se debatendo nesse sentido? Qual seria aí o caminho, né? O empregador, ele tem o direito de organizar, e dever também, de organizar o PCMSO, que é aquele documento da empresa que regulamenta quais são as medidas protetivas de saúde para o trabalhador que devem reger aquela empresa, aquele local, porque isso muda muito de empresa para empresa, de acordo com o tipo de atividade, né? Então, se o empregador, se as empresas agora, a partir de agora, adotarem no seu PCMSO, que é esse Programa de Saúde Médico Ocupacional, que a vacinação para aquele ambiente de trabalho é obrigatória, aí sim o empregador pode exigir que seu empregado adote, se vacine, porque é uma determinação que consta da sua empresa e o empregador ele tem esse poder de criar as normas, lógico que essas normas são relativas à saúde, normas sanitárias, enfim. Então, ele pode, nesse sentido, ele tem esse direito de exigir que seus empregados se vacinem, porque é uma norma da empresa, está no PCMSO da empresa. Agora, doutora, por tudo isso que a senhora está nos explicando aqui, eu fico me colocando de repente no lugar do empregador, né? Então, se por acaso tem um funcionário ali que ele está se recusando a tomar a vacina e a legislação, embora ela tenha suas regras ali,
a gente ainda, tudo é novidade, a gente não sabe exatamente como a justiça vai analisar esses casos quando eles surgirem, né? Então, assim, seria até de uma forma prudente indicado que o empregador não tome nenhuma decisão intempestiva, né? Então, assim, de repente até, o funcionário não quis tomar a vacina, então mantém ele trabalhando de casa, mas não optar por uma demissão agora que pode, de repente, causar problemas para esse empregador no futuro breve, né? Exatamente esse é o caminho, essa recomendação que a gente tem feito, né? Porque há uma corrente muito forte que entende pela demissão e, inclusive, entende pela demissão por justa causa, né? Só que eu acho que isso é uma medida muito grave. A demissão por justa causa, por um ato em específico só, ele realmente tem que ser uma coisa muito relevante, e a gente não está tratando aqui de uma situação de uma birra de alguém, enfim, de algum motivo fútil. Não é, né? A gente tem que entender também o lado do empregado, da pessoa, do ser humano que está, por seus motivos pessoais, entendendo que não quer se vacinar. E então, o empregador, a recomendação que a gente tem feito é essa. Lógico, se eventualmente o empregador entender que ele quer aplicar, porque ele tem isso no PSMSO dele, a empresa tem essa determinação, ele não tem a possibilidade, por exemplo, de um home office, que é a medida que a gente tem indicado, para se acontecer uma situação dessa, o empregado se recusar a vacinar, dá para manter esse empregado afastado em home office? Se for possível, vamos fazer assim, né, para evitar, lógico, demissão, para evitar um problema maior. Agora, se não for possível, outras medidas podem ser tomadas, mas realmente eu entendo que a justa causa é um pouco premeditada nesse momento, a gente não sabe como a justiça vai entender esse ponto, né, quando ela for questionada, quando ela for acionada para isso, mas eu entendo que o empregador ele tem o direito de ter esse ambiente de trabalho seguro, ele tem esse dever de proporcionar esse ambiente de trabalho seguro, e para isso ele pode, inclusive, chegar a uma demissão desse empregado se outras medidas não forem possíveis de serem empregadas. Mas eu entendo que a justa causa aí é uma medida um pouco forte demais e com chances grandes de reversão na justiça. Não é o que eu recomendo nesse momento, não. Lógico que a gente sabe que o direito individual não se sobrepõe ao direito coletivo, a questão desse momento é uma questão de pandemia, tem outros fundamentos, né, tem vários outros argumentos para embasar os dois lados das duas correntes, mas por hora eu entendo que a justa causa ainda é um pouco temerária. E doutora, até por tudo isso que a senhora está nos explicando, imagino que ainda pro empresário, né? Enfim, pro meio empresarial, muitas dúvidas, não é, Fábio? Exatamente. Mais até, talvez, do que pro lado do empregado, justamente para depois a empresa não sofrer alguma outra sanção trabalhista. Como é que repercute, então, essa questão no meio empresarial? O que os empresários pensam sobre o assunto? Então, esse é um momento de muitos questionamentos, né? As empresas estão vindo realmente com essa dúvida e trazendo esses questionamentos, nada efetivo ainda, porque a vacina, não há que se falar nesse momento em eventual demissão, afastamento, porque a vacina, antes de mais nada, ela tem que estar disponível para todo mundo, né? Então, esse é o ponto que eu acho que a gente vai chegar quando efetivamente a vacina já estiver disponível para todos e todo mundo sendo vacinado. Não é uma coisa para tão já. Mas os empresários estão, sim, questionando já essa situação, porque houve-se burburinhos, alguns empregados que já comentam, já levantam a questão de que não querem se vacinar, não vão se vacinar. Então, o que tem acontecido é essa questão preventiva. Então, o que a gente tem orientado os empresários nesse momento? Vamos olhar junto com o setor de medicina ocupacional como a gente pode ajustar o PCMSO da empresa, o que a gente pode fazer para que a empresa se resguarde e tenha em si consigo os documentos que são necessários para que ela possa exigir dos seus empregados essa vacinação. Então, eu acho que é o momento de preparar a empresa, preparar a documentação, preparar todo esse plano organizacional da empresa com relação à saúde, questões sanitárias, para que depois possa vir a exigir, e aí sim chegar nesse ponto de exigir dos seus empregados, de fazer o controle de vacinação,
porque nesse momento eu acho que ainda é uma questão um pouco prévia, né? Porque a gente ainda não chegou nesse momento da vacinação ampla para todo mundo. Mas, se Deus quiser, vamos chegar em breve. Então, a ideia é realmente deixar as empresas preparadas para esse momento. Agora, doutora Caroline, se na pergunta anterior eu me coloquei no lado do empresário, agora eu vou me colocar no lado do empregado. Se a pessoa realmente ela tem alguns problemas de saúde que a impedem de tomar essa vacina, que caso ela tome essa vacina, traga a ela consequências mais graves, ela tem que apresentar uma documentação, né? A senhora falou agora há pouco sobre o empregador também reunir documentação. Ou seja, não é uma coisa que dá simplesmente para você chegar na empresa e comunicar, não, eu não vou tomar porque faz mal para mim. Você precisa apresentar provas ali, até para que você não sofra sanções depois da empresa onde você trabalha, porque você não apresentou as provas do problema que realmente você tem. Isso é fundamental, né? Se a pessoa não tem nesse momento, ela já deve ir atrás disso para depois não ficar correndo quando tiver que apresentar esses documentos, não é isso? Sem dúvida, Fábio, sem dúvida, a documentação que comprova que o empregado está impedido de se vacinar é fundamental. Então, pode ser que algumas doenças pré-existentes, pode ser... A gente levanta questionamento a respeito das gestantes, né? Então, alguns tipos algumas pessoas com alguns tipos de doença ou situações momentâneas que sejam, elas podem vir até essa justificativa. Mas, como você muito bem disse, não é da cabeça, né? Não é uma justificativa, não é por aí. Então, ela tem sim que se resguardar, já passar no médico, o médico já atesta para ela de que ela não pode se vacinar em razão das consequências que essa vacina pode trazer, então que pode ser mais prejudicial para a saúde dela. Isso documentado, aí sim o empregado com essa documentação vai poder justificar para o empregador essa medida de que ele não está querendo se vacinar. Então, aí a gente afasta totalmente a questão de uma eventual aplicação de justa causa, de demissão por justa causa. A gente pode não afastar, eventualmente, uma questão de um desligamento sem justa causa, um desligamento comum, porque a gente entra na questão do poder diretivo do empregador, na questão dele proporcionar um ambiente de trabalho seguro e, eventualmente, ter uma pessoa ali dentro que não está vacinada pode ser perigoso para todo o ambiente de trabalho. Então, outras medidas podem ser analisadas para esse profissional, como um isolamento no ambiente de trabalho ou a questão do teletrabalho, do home office, mas a gente afasta totalmente a questão de uma justa causa. A documentação, nesse caso, para os dois lados, é fundamental. Perfeito, muito obrigada, doutora Caroline Gualda Beber, advogada trabalhista, falando um pouco sobre essa questão de demissão ou não por justa causa, tomando ou não a vacina. Muito obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, eu que agradeço, um abraço. O assunto é bastante delicado, né, Julie? Porque se realmente o funcionário chega lá e fala eu não quero tomar essa vacina, é uma coisa. Se ele fala eu não posso tomar essa vacina, ele tem que comprovar. Se a justiça ainda não tem caso desse tipo para haver um comparativo, né? Então, se ocorrer no futuro breve, talvez o empresário, a melhor coisa é ele administrar ali com conversa e não tomar nenhuma decisão que ele possa sofrer sanções da justiça maiores depois. Então, é um caso ainda que a gente, com certeza, ainda vai repercutir casos desse tipo, viu? E a justiça ainda vai aprender, né? Dia após dia, como lidar com essa situação. Se lá atrás o pessoal da saúde foi aprendendo a lidar também com o vírus, as consequências do vírus também são aprendidas pelos outros setores, né, Fábio? Você sintetizou perfeitamente. A justiça vai aprender como lidar quando esses casos aparecerem. Vamos agora falar um pouco sobre as atividades parlamentares nesse finzinho de recesso. Lembrando que os trabalhos aqui na Alesp voltam na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro. Pois é, o deputado Edson Giriboni, do PV, que assumiu uma vaga aqui no parlamento no início do ano, já está trabalhando em ritmo acelerado com encontros com os prefeitos, vereadores e lideranças. O parlamentar tem mapeado as demandas dos municípios e levado ao governo estadual.
O deputado Edson Giriboni também tem atuado em assuntos relacionados à Covid-19. Seu primeiro ato foi o encaminhamento de um ofício ao governador João Dória, pedindo a inclusão dos portadores de síndrome de Down na primeira etapa de vacinação. Na sequência, né, Fábio, um estudo da Universidade de Oxford destacou que eles têm um risco muito maior de agravamento da doença do que a população em geral. O parlamentar também está preocupado com a escassez de leitos para os pacientes internados com o novo coronavírus. Encaminhou um ofício ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, para disponibilizar mais leitos para a cidade de Tapetininga. Jornal da Rede Alesp. Já o deputado Dirceu Dalben, do PL, esteve na cidade de Sumaré e acompanhou o início da imunização contra o coronavírus na cidade. Júlia. A primeira vacinação aconteceu na unidade básica de saúde do Jardim Florelli e o parlamentar destacou que a trajetória para chegar à vitória contra o vírus foi iniciada. O município de Sumaré recebeu 2.680 doses da vacina. Inicialmente serão atendidos os profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus. O Plano Municipal de Imunização vai seguir todos os critérios, cronogramas e determinações do Governo do Estado e também do Ministério da Saúde. Jornal da Rede Alesp. E nós voltamos a falar com o repórter Sérgio Everton, que agora traz mais informações sobre as atividades aqui no Parlamento Paulista. Pois é, Sérgio, qual a expectativa então para a semana que vem, com essa volta dos deputados aqui na Assembleia Legislativa? Qual que é a sua expectativa, você que acompanha tão bem o plenário todo ano? Oi, Julie. Oi, Fábio. Não, vou falar, inclusive, a expectativa grande, né? Inclusive para os próximos 2 anos aí, né? Que faltam dessa legislatura, enfim, a expectativa é grande dos parlamentares, a gente só lembrando, né? Que dia 15 de março a mesa, né, entra uma outra mesa, ou seja, o presidente, o primeiro secretário, né, segundo secretário. Então, no dia 15 de março, vamos ter, né, a partir daí, uma nova legislatura. Mas a expectativa é grande, né, para esses 2 anos agora. Eu vou dar uma explicadinha melhor o que acontece, né? Eu vou dar um exemplo, então, por exemplo, dessa mudança de mesa. O deputado Barros Munhoz foi presidente da Casa, né, durante 4 anos. Por quê? Ele foi reeleito, na realidade são 2 anos, né, de mandato para presidente da Casa. Na época, o deputado Barros Munhoz chegou a ser reeleito, né, para mais um mandato como presidente, nos 4 anos da legislatura, certo? Depois, esse regimento foi alterado, né, mudou e passou a valer 2 anos na presidência por cada, né, no caso, legislatura. Né? O deputado Barros Munhoz ficou por 4 anos e depois o deputado Cauê Macris entrou, cumpriu 2 anos de mandato. Mas ele foi um dos 2 últimos anos da legislatura. Então, o que aconteceu? O deputado Cauê Macris acabou sendo eleito novamente, não é reeleito, né? Muita gente fala assim, mas ele foi reeleito por mais 2 anos. Não, é que quando terminou o mandato dele de 2 anos, entrou, né? Agora, na legislatura passada, entrou a nova legislatura, né? Passada agora. Então, ele não foi reeleito, ele foi eleito novamente presidente da Casa. Então, aí, conclui-se o seguinte, né? O presidente Cauê Macris vai ficar os 4 anos que termina agora, né? Dessa legislatura agora que vai sair, que entra uma outra agora dia 15 de março. Então vai ter a eleição, mas o presidente já não pode, né, concorrer à presidência porque seria uma reeleição. Então essa é a diferença, né? Quando ele vai ficar agora, completar os 4 anos de mandato, mas porque ele foi eleito novamente nessa legislatura nova, que é essa que vai terminar agora. Então, entrando essa próxima legislatura, a partir do dia 15 de março, o deputado Cauê Macris não pode mais ser presidente da Casa, ou seja, ele não pode se reeleger, porque são 2 anos de mandato, entendeu? Então, é isso que acontece.
A expectativa é grande dos deputados, né? A gente sabe que houve nessa legislatura que a gente está tendo agora uma grande mudança, né, em relação aos deputados, à votação, né? A gente sabe que muitos parlamentares entraram aí através de, né, por redes sociais, internet, enfim, foi uma eleição bem atípica do que realmente acontece. O Sérgio, né? Oi. Como é que se dá a escolha? Eu fico imaginando que a pessoa em casa que nesse momento nos assiste, talvez ela tenha curiosidade de saber, então, com a saída do presidente Cauê Macris, como que se dá a escolha desse próximo presidente, Sérgio? O próximo, agora nessa nova legislatura, né? Que deve virar a mesa agora dia 15 de março, vai acontecer dia 15 de março, né? A votação, né, os deputados votam, né, porque nós temos lá oposição e situação. Mas, enfim, isso é votação, né, no plenário, enfim, todo esse trâmite todo para se ter, né, para se eleger um novo aberta. Presidente da Casa nessa nova legislatura. Oi? É uma votação aberta, Sérgio? Isso. Não, a votação com os parlamentares, dos parlamentares. Né? Você está falando votação mas aberta, que digo assim, são os parlamentares votam, tem oposição e situação. Aí se entra aí, muitas vezes, em acordo, né? E acaba sendo eleito o presidente da Casa pelo mandato de 2 anos. Mas aí existem muitas situações, né? Para que o deputado seja eleito o presidente da Casa. Existem acordos, tudo isso acontece. Né, dentro da Assembleia Legislativa para se eleger o novo presidente da Casa por um mandato de 2 anos. Né? E os deputados, né, têm muito trabalho aí pela frente, né, nesses próximos 2 anos. 2 deputados, inclusive, assumiram agora, né, que eram suplentes pela saída de 2 deputados aí da Casa que se tornaram prefeitos, né, nas eleições agora passadas municipais, enfim. Então, tem muita coisa para acontecer. As comissões também, né? As comissões devem voltar agora na segunda quinzena de fevereiro, as comissões da Casa, são várias comissões onde são discutidos e aprovados projetos de lei. Nas comissões, depois esses projetos vão para o plenário para serem discutidos e aprovados, né, votados e aprovados em plenário. E o plenário, só para lembrar para vocês, que o plenário volta agora, né, dia 1º de fevereiro, né, a 1000 por hora, como se diz, né, com certeza. Os deputados, né, têm muito trabalho aí pela frente, são muitos projetos para serem discutidos e votados, então tem muita coisa aí, por isso que eu falo, muita expectativa, né, não só dos parlamentares, como das pessoas que acompanham também, né, o parlamento, o trabalho dos deputados, né, para o Estado de São Paulo. Isso é muito importante falar, os deputados trabalham firme aí para melhorar cada vez mais o nosso Estado, né, isso é muito importante falar, não é fácil, né, administrar, né, um estado como São Paulo, né, de quase 45 milhões de pessoas. Então, ainda mais nessa situação agora que a gente está vivendo, né, Fábio, de pandemia, né? Então, muitos recursos aí, com certeza, vão ser discutidos aí dentro do plenário, na volta aí do parlamento, do plenário, né, para tentar resolver essa situação, melhorar a situação dessa pandemia, né? Recursos, com certeza, aí vão ser discutidos e destinados para a população, para que a gente saia dessa situação, né? Que melhore tudo. E essa pandemia também acabe, né? Uma hora vai acabar, né, Fábio? Os deputados, com certeza, vão voltar aí com muito trabalho nesses próximos 2 anos aí, né? Sérgio, acho que a pergunta há pouco do Fábio foi com relação à votação, né? Quando mudar a mesa, no dia 15 de março. Se a votação ela é aberta no sentido nominal, os deputados proferem o seu voto, ou acontece como segunda, ou acontece como acontece eletrônica e nominal, né? Depois que sai, que acaba a votação, que passa, né, a votação eletrônica. A gente já volta com o Sérgio Everton. Eu fiz esse questionamento porque na segunda-feira também acontece a votação lá no Senado e na Câmara, e por lá a votação é secreta. Por isso, Sérgio, a gente te refez essa pergunta com relação à votação da eleição da presidência em março. Agora estava sem o retorno do áudio de vocês. Você entendeu a minha pergunta, Sérgio? Oi. Não, nós falávamos aqui
a questão da votação lá em março, quando trocar a mesa, se os deputados vão proferir o voto ou não, porque na segunda-feira nós temos eleição na Câmara e no Senado e lá o voto é secreto, né? O voto é secreto. Aqui no Parlamento, né, você tem a votação dos deputados eletronicamente e nominal, né? Os deputados se proferem depois da votação eletrônica, né? Os deputados vão ao microfone e votam, né? Colocam o seu voto aí para a eleição do presidente da casa. Isso eu acho muito mais justo, né, Sérgio? Porque até mesmo as pessoas que estão em casa assistindo pela TV Alesp, né? Essa mudança. É transparência, né? Exatamente. Isso chama transparência, né, Fábio? Concordo plenamente. Exatamente. Então a gente está nessa, né, dia 15 de março, todo mundo aí, com certeza, nessa expectativa da virada da mesa, né? Para a nova presidência aí da casa, enfim. E isso vai acontecer agora dia 15 de março, né? Daqui a quase 2 meses aí. E como eu falei, depois, na segunda quinzena agora de fevereiro, os trabalhos também da casa voltam, né? Que são as comissões, e o plenário volta agora segunda-feira, 1º de fevereiro, né? As comissões, 15 dias depois, começam gradativamente a voltar, né, os trabalhos delas aí. São várias comissões: saúde, educação, cultura, enfim. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, várias comissões que a casa tem, né? E é o que você falou, né, Sérgio? É um ano que, como nós ainda vivemos com a pandemia, a gente ainda tem que lidar com ela aí, apesar de iniciada a vacinação. Então é um ano que já começa a 1000 por hora, né? Realmente, como você disse, nós temos aí a expectativa de um ano 2021 de bastante trabalho aqui no Parlamento Paulista, né? Se perdeu muito, né? Pouco não, muito, melhor dizendo, né? Esse ano de 2020 por causa da pandemia. Então, muita coisa ficou travada, né? Os projetos travaram, muitos projetos ficaram travados aí por causa dessa situação, porque se focou, né? Claro, isso aí tinha que acontecer, é normal, se focou na pandemia, né? Porque, né, desde o começo de 2020, essa pandemia, né, vem se alastrando aí cada vez mais, e o foco da Assembleia, né, como um parlamento, foi exatamente na situação desse vírus, desse coronavírus, dessa pandemia, para ajudar as pessoas, né, para ajudar a população, tanto que foram destinados aí recursos, né, para que até os deputados, os próprios parlamentares, abriram mão aí de parte do seu salário, né, para poder ajudar a combater essa pandemia. Então, foi um ano bem complicado, 2020. Vamos ver, né, agora, em 2021, como é que vai ficar, né, como é que vai ser essa situação. Com certeza ainda, né, deve ser aí destinado recursos aí para o combate a essa pandemia. Mas os deputados, né, em 2020, praticamente trabalharam em prol dessa situação, né, dessa pandemia que a gente está vivendo. Exatamente. Sérgio Everton, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, viu? Imagina, qualquer hora que precisar, é só chamar que eu entro aqui, tá bom? Obrigado, bom trabalho para nós. Abraço, obrigada, bom trabalho Sérgio. para vocês Tchau. também. O governo estadual confirmou que deverá realizar até o fim deste semestre o repasse de R$ 5.400.000 para entidades assistenciais e prefeituras, conforme emenda impositiva no orçamento de 2021 feitas pelo deputado Edmir Chedi, do Democratas. Esse recurso financeiro está fundamentado em programas e projetos elaborados nas áreas de infraestrutura urbana e saúde pública. As emendas impositivas, que se referem à parte do orçamento estadual indicada aqui pelos parlamentares, não podem ser alteradas pelo governo estadual. O parlamentar explicou que os valores destinados pelas secretarias, estimadas em R$ 2.700.000, serão fundamentais à realização de serviços de infraestrutura urbana e ao pagamento de despesas com a saúde. Apesar do benefício conquistado, o deputado Edmir Chedi disse que continua atuando junto ao governo estadual para que as entidades assistenciais e os municípios possam receber mais esse investimento neste ano. Jornal da Rede Alesp. As contas não param de chegar nesse começo de ano.
Depois de um ano tão complicado por causa da pandemia, como se organizar para não entrar no vermelho? Pois é, quem vai dar dicas importantes para manter o equilíbrio financeiro é o economista Guilherme Prado, especialista justamente em investimentos e finanças. Guilherme, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Qual a melhor maneira para manter o orçamento em dia, Guilherme? Eu creio que a dica de ouro, e muita gente negligencia, mas é muito simples, é colocar na ponta do lápis. Colocar na ponta do lápis e, obviamente, se você gosta do uso de aplicativos, você também pode fazer dessa forma, ou até mesmo em uma simples planilha. Agora, doutor, bom dia. Quem fala aqui é a Júlia. Todo mês, o senhor falou, né? Colocar na ponta do lápis. Todo mês acabam surgindo alguma conta que não estava prevista. Então, como colocar esse na ponta do lápis? Coloca principalmente as contas já previstas em todo mês e você faz uma projeção do que você gastaria mês sim e mês não com alguma outra questão? Como organizar essa planilha, então? Tá, então vamos começar aqui como que a gente faz isso. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente entender o que são os nossos gastos essenciais. O que a gente vai gastar e não tem como reduzir. Digo isso como moradia, água, luz, telefone e agora também, né, mais que essencial durante a pandemia foi o uso do Wi-Fi e da internet. Então são coisas que não tem como a gente cortar, podemos reduzir, reavaliar, mas você coloca, já é previsível. Em cima disso, você consegue subtrair dos seus ganhos e entender, digamos ali, quanto sobrou, se eu posso dizer assim. E com isso, você consegue entender se você consegue comprar uma roupa nova, se você consegue, digamos, gastar mais com restaurante, ou comprar até um medicamento. É diferente porque você precisa de um ajuste ali, mesmo que para esse tipo de gasto, né? Então, mas o meu ponto principal é que você entender o que são esses custos essenciais de vida, o que você vai gastar todos os meses, independente de qualquer coisa, né? E depois você pode aí entender como ficam as suas finanças e na onde você pode gastar. Guilherme, às vezes a gente vê que as pessoas, até pela crise financeira que nós enfrentamos, né, pela crise econômica, as pessoas pegam ali o cartão de crédito e começam a comprar tudo, né? Se ela vai numa padaria ali comprar pãozinho e leite, ela usa o cartão de crédito. Isso é um bom negócio ou é o começo da entrada numa fria, Guilherme? Depende. Eu diria que o que eu mais gosto, a analogia melhor que eu gosto de fazer do cartão de crédito, é uma faca de dois gumes. Ele pode ser muito benéfico, porque, afinal, ele é um crédito com 40 dias sem juros, né? Ou ele pode ser muito maléfico para quem não sabe usá-lo. Então, muitas vezes, para quem não sabe, o Brasil é uma das maiores indústrias de cartão de crédito no mundo hoje, né? Somos os maiores usuários de cartão de crédito, disparado. Então, dito isso, o que acontece? As pessoas confundem crédito com dinheiro em conta. Então, muitas vezes as pessoas têm ali um cartão de crédito que é do tamanho, digamos assim, o mesmo valor que a renda ou maior que a renda e saem usando como se fosse dinheiro em conta. A minha dica mais simples e básica seria, você tem que escolher, ou você usa tudo no débito, ou você usa tudo no crédito. Porque, como eu disse, o cartão de crédito também tem seus benefícios, né? Então, digamos assim, eu uso meu cartão de crédito e só uso o cartão de crédito para ir na padaria, por exemplo. Mas eu não uso débito em hipótese alguma, a não ser que seja alguma coisa muito específica e que não tem como eu pagar com crédito mesmo. Agora, doutor Guilherme, o senhor está falando sobre cartão de crédito, em especial na pandemia, muita gente começou a usar ou usou ainda mais os aplicativos de mobilidade.
e muitas vezes coloca no crédito e só coloca lá no crédito, não vê o valor da corrida e afins. Também pode ser perigoso essa questão? Com certeza. Hoje, como você disse, eu diria até que para quem mora na capital, fazer isso pode ser um desleixo muito grande e um ladrão das suas finanças, se eu posso assim dizer, né, de uma forma até que vulgar aqui. E se você não coloca isso na ponta do lápis, novamente, né? Então, o que eu faço em casos como esse, que as pessoas, digamos, não estão acostumadas, compra o crédito antes. Ou seja, o que eu estou dizendo? Você consegue usar uma quantidade de crédito, diria assim, você estipula, vou usar esse mês R$300 de Uber. Então, você vai lá no Uber e compra esses R$300 e aí funciona como um pré-pago. Entendeu? Isso é uma das formas que você pode, digamos, começar a se policiar se você entra nessa ladainha, se eu posso dizer assim, você entra nesse entrave. Se você sabe que você ainda não tem esse tipo de, digamos, de organização. Agora, Guilherme, todas as vezes que eu faço uma entrevista com economista, com especialista em finanças, eu fico preocupado porque fica muito claro que o brasileiro ele não tem uma educação financeira. O brasileiro, aquele que tem um salário bom, ele costuma se endividar porque ele compra mais do que ele tem para pagar. Aquele que tem um salário que não é tão bom assim também está endividado porque acaba gastando mais com o que precisa do que ele tem dinheiro em conta. E por que no Brasil não se tem uma educação financeira desde a base, desde as crianças ali, para que a gente se torne adultos com um pouco mais de noção de como nós devemos gastar o nosso dinheiro, de quais são as prioridades? Por que no Brasil isso é tão falho, hein, Guilherme? Eu diria que não é só no Brasil, é no mundo. Mas, sim, no Brasil a gente tem um problema muito sério com isso. Isso é uma das minhas bandeiras principais, é ajudar os brasileiros a entenderem, no mínimo, o básico de educação financeira. Eu trabalhei em comunidades por mais de 5 anos, levando educação financeira para quem mais precisa, como você mesmo disse. E eu atribuiria isso a alguns pontos. Importante a gente lembrar que antes de 94, antes da implementação do real, a gente tinha superinflações, então as pessoas tinham que comprar as coisas, senão o dinheiro ele perdia valor e da noite para o dia, né? Literalmente. Eu era pequeno nessa época, não lembro com tanto, não tenho tantas recordações assim, mas lembro pouco, né? Mas dito isso, a gente tem essa herança, digamos assim, da casa própria, do carro próprio, e hoje as coisas mudaram. Né? Hoje a gente tem uma inflação, digamos, até que controlada, temos um dinheiro, uma moeda relativamente estável, comparado com o que a gente tinha 30 anos atrás. Então, eu diria que, sim, é uma questão hereditária e a gente sempre viveu em crise. Né? Então, é muito importante os princípios de educação financeira comportamental, até eu diria. Aqui eu não estou falando de matemática, eu estou falando de saber gastar o seu dinheiro. Então, o que as pessoas, digamos, temos alguns problemas em comunidades, que é a questão do pertencimento. Então, eles têm que comprar determinadas coisas para se sentir parte da sociedade. Isso é um grande problema, porque muitas vezes eles não conseguem comprar, ou, digamos, conseguem comprar aquele tênis de 600, 700 reais, ou aquela roupa cara, enfim. Já agora dizendo da classe média, eles já se sentem na liberdade de comprar mais coisas e acabam se endividando mais. Então, o que eu diria para alguém que é da classe média é tenta voltar às casas e vive de uma forma um pouco mais modesta, para você poder ser capaz de juntar mais dinheiro. Então, digamos aqui, se você tem uma renda média de R$6.000, tenta viver com uma renda média de R$4.000. Então,
talvez a gente não entenda esses parâmetros ou esses princípios e por várias causas aqui, mas, como você disse, a educação financeira independe de renda, independe de classe social. Ô Guilherme, quando você falou da classe média ali, tentando às vezes gastar para também se manter ali de igual para igual com seu vizinho, por exemplo. Nós estamos falando também de uma preocupação com status, que a gente não quer ficar para trás quando a gente se compara ao nosso colega de trabalho, quando a gente se compara ao nosso vizinho ali de moradia. Existe essa preocupação com status e isso também acaba acarretando no endividamento, principalmente dessa classe média? Com certeza, com certeza. Isso é um problema muito sério e crônico. Eu diria que aqui no meu bairro, onde eu estou, as pessoas, durante a pandemia eu observei que muitas pessoas começaram a sair das suas casas ou perder, digamos, esse status, perder renda e tiveram que se mudar, né? E isso para mim é um sinal de que as pessoas, talvez, muitas delas não tinham o planejamento financeiro delas em dia. Então, a pandemia só piorou isso, né? Então, que eu posso dar um exemplo bem claro, já mudando um pouquinho o assunto, olha a situação dos nossos restaurantes na cidade de São Paulo. Eles estão cada vez se deteriorando mais pela questão da pandemia e mudando a dinâmica deles, e se eles não se reinventarem, eles morrem, né? Imagina alguém que tinha um restaurante pré-pandemia, né, antes da pandemia, e agora? Olha a indústria de entretenimento, por exemplo. Imagina alguém de classe média, digamos assim, alguém que era responsável por fazer grandes eventos na cidade de São Paulo e da noite para o dia perdeu 100% do seu ganha-pão. E se essa pessoa não tinha uma reserva de emergência ali, se ela não tinha aquilo planejado, ela está em sérios problemas agora. Agora, Guilherme, uma outra questão, até puxando ainda um pouco o que o Fábio disse sobre educação financeira, e você querer se equiparar ao seu vizinho ou a outra pessoa que você conhece. Já li algumas coisas com relação a você pensar de um outro modo. Quanto do seu tempo, do valor do seu trabalho custa um determinado objeto e talvez a partir disso as pessoas pensassem diferente na hora de gastar um dinheiro que não tem. Por exemplo, você quer comprar, você deu o exemplo, né, de comprar o tênis ali de R$600, quanto vale na sua hora trabalhada isso? Funcionaria pensar desse modo? Nem sempre as pessoas realmente sabem quanto vale a sua hora de trabalho. Sim, é uma métrica bem interessante. Eu, particularmente, não uso ela, mas eu acho que é uma métrica muito legal para as pessoas se conscientizarem a comprarem determinadas coisas. Porque, dá um exemplo aqui, vou comprar o tênis. Eu preciso desse tênis? Talvez não. Quanto custa esse tênis? Custa R$600. Quantas horas eu preciso trabalhar? Preciso trabalhar 3 dias para comprar esse tênis. 4 dias ou uma semana. E aí a pessoa vai ponderar, a pessoa vai entender o quanto custa, né? Como você mesmo disse, a hora dela. Então, é uma forma dela se conscientizar. É muito interessante essa abordagem. Como você falou, é interessante porque muitas vezes, né, Fábio, as pessoas realmente não sabem do seu salário, óbvio, né, no final do mês, mas não sabem o quanto você ganha por hora. E eu acho que quando você pensa desse lado, usa essa métrica, né? Poxa, então para comprar esse tênis ou esse outro bem, eu tenho que trabalhar 3 dias por tantas horas, a pessoa fica mais ressabiada ou no sentido, peraí, eu preciso mesmo? Talvez ela pense um pouco mais, né, Fábio, né, Guilherme? Exatamente, exatamente. Eu gosto de uma teoria bem simples. Quando se fala de dinheiro, eu tento
exemplificar e deixar mais fácil possível, para as pessoas poderem compreender, poderem implementar no seu dia a dia. Então, eu falo da seguinte maneira. Você precisa gastar montinho e ganhar montão. Então, se você pensa nessa forma, essa diferença vai ser o que você vai poder investir ou você poder poupar para o futuro, para os filhos, ou o que seja, uma viagem. Então, sempre tenta pensar dessa forma. Gasta montinho e ganha montão. Ô, Guilherme, você falou aí já desse pensamento do montinho, do montão. Então, vamos aqui imaginar hipoteticamente que tivesse aqui uma pessoa falando com você neste momento e te pedindo algumas dicas ali, uma coisa que a pessoa possa anotar mesmo num caderninho e que ela possa tentar adotar essas práticas no dia a dia dela. Quais as dicas que você daria para essa pessoa para que ela não se endividasse tanto, para que ela conseguisse equilibrar melhor as suas finanças mensais? Legal, Fábio. Primeiro de tudo, regra de ouro, como eu falei no começo. Entenda as suas finanças, entenda quem você é. É um processo de autoconhecimento, você saber para onde está indo o seu dinheiro. Esse é o primeiro passo. Coloca no papel, coloca na planilha, coloca no aplicativo. Entende quais são esses ladrões do dinheiro. Um deles pode ser os aplicativos de mobilidade, como aí citados. Ou pode ser pedidos de comida, né? Durante a pandemia isso também aumentou bastante. Então, entenda, faça esse exercício de autoconhecimento. Segundo, entendeu quais são esses ladrões do seu dinheiro, tenta reduzi-los, tenta fazer as refeições em casa, utilizar... Bom, transporte público talvez não seja tanto indicado para determinadas pessoas, mas tente otimizar, então, aí as suas viagens. Enfim, veja onde você pode cortar, onde que é possível você cortar, fazer esses cortes. Tente negociar o seu contrato de celular, de internet, e durante a pandemia isso também é uma coisa que pode ser explorado. Então, depois que você fez essa redução, você se autoconheceu, sabe para onde está indo o seu dinheiro, faça uma reserva de emergência. O que eu estou falando por reserva de emergência? Tenha o suficiente para se sustentar durante 6 meses a 1 ano. E aí depende do perfil de cada um. Por quê? Porque em 6 meses a pessoa, se ela perder o emprego, ela consegue se reinventar. Ou talvez durante 1 ano. Né? Então, como eu disse, vai depender muito do perfil. E aí sim a gente pode começar a falar de investimento e falar de projetos maiores de acúmulo de patrimônio. Perfeito, Guilherme Prado, economista, especialista então em investimentos e finanças. Obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Obrigado. Você falou de educação financeira, Fábio. Eu lembrei de uma questão. Uma vez meu filho tinha R$20. E aí nós entramos numa loja e óbvio que nada na loja custava R$20. Ele ficou tão decepcionado que ele não poderia usar o dinheiro dele. Eu falei, viu? Assim você começa a entender por que a gente guarda o dinheiro e pensa no que comprar. Mas assim, na hora ele tomou um susto, mas é isso, a educação financeira é isso, é entender, né? Perfeito, Julie. Se todos os pais fizessem isso com as crianças quando jovens, né? Porque depois, quando a gente cresce, a gente aprende da pior forma possível que o dinheiro nem sempre dá para comprar tudo que a gente quer. Então, essa educação financeira partindo de exemplos bem fáceis, bem simples de serem assimilados assim para uma criança, eu acho que ajuda bastante essa criança no futuro. A gente tenta, né, Fábio? Mas seguimos aqui.
O governo de São Paulo e a prefeitura paulistana estão alinhando os detalhes do anúncio de cancelamento do ponto facultativo do feriado do Carnaval, num esforço para evitar ao máximo o aumento de aglomerações em meio à pandemia de Covid-19. E a expectativa, Fábio, é que não haja ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira. As festividades do Carnaval deste ano já foram formalmente adiadas em várias regiões do país, por precaução e para evitar a propagação do novo coronavírus. Autoridades do governo paulista já descartam realizar os eventos carnavalescos no mês de julho, para quando estão previstas as festividades desse ano. Lá no Rio de Janeiro, o carnaval anteriormente reprogramado para julho já foi cancelado. Jornal da Rede Alesp. Eu acho, Júlia, que não tem realmente como fazer carnaval numa situação como a nossa, né? Então, nesse momento não tem sentido, né? Porque carnaval é sinônimo, né, de aglomeração, né, de confraternização de várias pessoas juntas, né, em torno de música. E eu acho que nesse momento, impossível, né? E aquela questão, você dá o ponto facultativo ou você continua com o feriado? Quer queira, quer não, algumas pessoas acabam usando o feriado para viajar e aglomerar em algum outro lugar, né? Elas vão aproveitar o carnaval se aglomerando, seja numa praia, seja num sítio, seja na casa das pessoas. Então, acho que essa medida aí é bastante cabível. Clientes que se recusam a usar máscaras podem causar prejuízo aos comerciantes. A obrigatoriedade foi determinada por decreto do governador João Dória. Pois é, o descumprimento da ordem definida para evitar o contágio do novo coronavírus pode resultar em multa financeira ou até mesmo interdição parcial ou total do estabelecimento. A especialista em consumidores, Stella Susskind, diz que a comunicação com os fregueses deve ser feita de maneira clara e gentil, porém enfática. Sinalização na loja, comunicar nas redes sociais quais cuidados que a empresa ou a rede está tomando. Sempre ter essa comunicação clara, em dois lados, clientes e com os funcionários. Já no caso dos entregadores com trabalho intermediado aí por aplicativo que não cobrirem o rosto, a empresa é sim responsável e deverá ser comunicada para tomar as medidas cabíveis. A Stella explica. Se ele não colocar máscara, a gente tem que manter, então, por favor, deixa o pacote aí, depois que ele for embora a gente pega. E tem que comunicar também à empresa. Então, e hoje está tão mais fácil, você pode comunicar pelo celular, pelo aplicativo, em todos os canais digitais. Então, tem sim que reclamar, tem que colocar, gente, é uma obrigação e é nosso direito também a gente se proteger. E também a gente está ajudando o entregador, dando esse alerta, porque às vezes ele nem percebe, né? Eles estão numa correria. Caso a medida não seja acatada, a polícia deve ser acionada para tomar providências adequadas. Jornal da Rede Alesp. E, Júlia, vamos a mais entrevistas. Agora o nosso convidado aqui no Jornal da Rede Alesp é Cristiano Machado. Ele que é especialista em marketing e negócios digitais. E a gente vai falar sobre o projeto de lei 522 de 2016, que dispõe sobre a política estadual de incentivo ao desenvolvimento de startups. Seja bem-vindo, Cristiano, e explique para a gente, quem está nos acompanhando, né, a proposta desse projeto de lei. Legal, bom dia pessoal, obrigado pessoal da TV Alesp pelo convite. Eu me chamo Cristiano Machado, sou atualmente CEO de uma startup que é aqui do Paraná, né? E por que eu estou aqui para conversar sobre esse projeto de lei? Porque algo que é muito importante para o desenvolvimento de negócios inovadores, é o capital social, que é o que uma empresa tem, além do capital do dinheiro que a empresa precisa para desenvolver um produto, um serviço, enfim, crescer. É muito importante que haja esse capital social. O que é esse capital social? São as pessoas que se conhecem. Então, assim, num ambiente onde empresas, instituições, as pessoas dessas empresas e instituições envolvidas
na melhoria de um ambiente de negócios não se conversam, por exemplo, onde universidades não conversam com empresas, outras instituições de ensino, de apoio, de fomento, onde o governo estadual, o governo municipal não conversa com essas instituições, não conversa com os empresários. Não existe, onde não existe esse capital social forte, existem pesquisas científicas que comprovam que é mais difícil para empreender. Então, esse projeto de lei, né, vem para ajudar a fomentar, a melhorar esse ambiente de negócios que é tão importante para empresas, especialmente empresas startups como são a Amplifique, que tem uma ideia inovadora, que é algo muito novo, que precisa enfrentar várias barreiras. Recentemente, a Amplifique recebeu uma rodada de investimento de um grupo de investidores aí de São Paulo. São ex-alunos de Harvard, que tem uma associação sem fins lucrativos, que fornece capital anjo, né? Então, assim, além do capital do dinheiro, eles fornecem esse capital social que é tão importante para o empreendedor. Então, esse projeto de lei é algo que vem para organizar e fomentar ainda mais esse ambiente de negócios aí de São Paulo, do estado de São Paulo. A gente costuma dizer, nós somos aqui do Paraná, né? A gente costuma dizer que São Paulo é um outro país para se fazer negócio, porque a quantidade de empresas, de negócios que são gerados e movimentados em São Paulo é realmente uma realidade muito, muito diferente. E fazer parte de um grupo de investidores que é de São Paulo, um estado que tanto investe nessa coisa de melhorar esse ambiente de negócios, é algo que faz uma grande diferença para a gente. Pois é, esse projeto de lei tem 5 anos, né, de 2016. Hoje, aqui no Brasil, algum estado que tem alguma lei que esse estímulo para a startup deu certo, se desenvolveu, é referência para os outros estados? Como é que funciona, então, com relação ao Brasil? Legal. Existem alguns polos de tecnologia, digamos assim, no Brasil, né? Um deles é São Paulo. São Paulo é reconhecida mundialmente como um polo de inovação. Isso se deve, claro, ao ambiente de negócio. Tem muita empresa de tecnologia e a maior parte das empresas de tecnologia do Brasil estão em São Paulo, né? Então, São Paulo é um polo muito conhecido, mundialmente, inclusive, é um dos principais polos de inovação de startups do mundo. É conhecido por instituições internacionais por isso. No Brasil, existem outros polos, como Florianópolis, polos de tecnologia, que têm leis que auxiliam, que ajudam, né, a fomentar esse ambiente de negócios. O polo de Recife também é um polo bem conhecido nacionalmente e internacionalmente também. Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, tem despontado como um local, um ambiente de negócios propício a empresas de tecnologia, empresas inovadoras se instalarem. Então, recentemente, algumas startups como o Pipefy, o Ebanks, a Contabilizei são empresas. O Ebanks acabou de se tornar um novo unicórnio, né, que são empresas que valem mais de $1 bilhão de dólares. A Madeira também é uma startup de Curitiba, que foi fundada em Curitiba e ainda tem a sede lá. Então, esse ambiente de negócios, tanto favorável, né? Tanto com leis que facilitem a abertura, impostos que favoreçam empresas de tecnologia, e o ambiente de negócio também, onde empresas conversam com empresas conversam com instituições de ensino, instituições de fomento, o governo estadual, o governo municipal. Isso favorece demais a atração dessas startups. Então, esse projeto de lei de São Paulo vai possibilitar ainda mais que mais empresas de tecnologia, empresas inovadoras, optem por se instalar em São Paulo e não em outros polos, né? Agora, Cristiano, nós ficamos felizes, né, de saber que o estado de São Paulo tem atuado de forma tão competente, tem feito um trabalho tão competente junto às startups. Mas o Brasil é um país em dimensão continental. E você, que é uma pessoa que tem uma startup, que acaba sendo responsável por uma startup, você deve gostar desse setor como um todo. Você não acha que, até pela criatividade do brasileiro, pela forma que o brasileiro costuma ter criatividade para abrir novos negócios, né, não deveria haver um pouco mais de incentivo nacionalmente? Porque a pessoa que está em outros estados, no norte, no nordeste, é bom saber que São Paulo investe tanto em startup,
Mas é ruim que às vezes ele está no estado dele e no estado dele não tem incentivo nenhum. Quer dizer, dificulta até que aquele grupo que formou uma startup consiga fazer que o negócio avance, porque eles só conseguem que o negócio avance se eles tiverem investimento e um cuidado por parte de outros estados, às vezes por parte de São Paulo. Você não concorda que deveria haver algo mais nacional para esse tipo de negócio? Com certeza absoluta. Então, são dois aspectos sobre isso aí que você me questionou agora. Então, um aspecto é assim, é a vontade de querer fazer, de querer, né, colocar algo para rodar, de testar ideias, então, que é esse o espírito do empreendedor que cria uma startup, que é uma ideia inovadora, muito doida, que não existe, que é difícil para caramba de emplacar, né? Hoje em dia, todas as pessoas que têm acesso à internet têm um superpoder, que é perguntar no Google. Então, assim, é possível em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet uma pessoa, ou um grupo de pessoas, né, uma startup é um grupo de pessoas, criar uma ideia muito louca, como foi a Amplifique no começo, por exemplo, ou tantas outras ideias que surgiram, né? Vai de a pessoa ter o interesse, a perseverança e aprender e errar muitas vezes para aprender. Eu tenho 43 anos, eu já iniciei vários outros negócios que não deram certo, mas a perseverança de continuar, enfim, esse é um aspecto, né? É o aspecto mais pessoal. Então, se a pessoa quiser, ela aprende e faz qualquer coisa na internet, né? De qualquer lugar do Brasil. Isso está muito claro para mim. O outro aspecto é a questão do ambiente de negócios no Brasil, que é isso que você está, né, comentando. Mas e outros lugares? Então, assim, isso realmente é muito difícil para o empreendedor brasileiro. Muitos anos atrás, eu li uma reportagem, não lembro que revista, era uma revista de negócios, contando a história de como foi, na época da Constituinte, né, de como foram construídas as leis trabalhistas no Brasil, que como o Brasil estava saindo de um regime militar, então existia muito medo, né, das pessoas, dos legisladores naquela época, em conseguir uma segurança para o trabalhador, para o cidadão, enfim. Então, as leis trabalhistas de 30, 40 anos atrás não fazem o menor sentido para os dias de hoje. A gente contrata um funcionário aqui no Amplifique hoje, em média, tá? Em média, depende do salário e do cargo dele. Em média, a gente paga 60% a 70% de encargos. É um verdadeiro desespero para o empreendedor saber que ele tem que contratar e a gente tem que fazer tudo certinho, a gente quer fazer tudo certo, mas é muito desafiador. Então, assim, o trâmite da reforma da Previdência, da reforma das leis trabalhistas, né, no Congresso Nacional é algo assim gritante de urgente. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, é muito mais simples contratar uma pessoa. Aqui, se contratar uma pessoa, e agora com o Amplifique, a gente contratou várias pessoas nos últimos meses, a gente se deu conta da dificuldade, assim, olha, políticas para a questão trabalhista, gente, é preciso, é muito importante e é preciso. O Brasil não vai para frente, isso é uma opinião própria, minha, do Cristiano, tá? Não vai para frente, um dos aspectos é por conta das leis trabalhistas. Você conseguir contratar uma pessoa é um desespero, tanto na questão de papelada, né, de trâmites, de bênção que você tem que pedir nas instituições por aí, e a questão dos encargos sociais. É um absurdo, é um sofrimento, gente. Por favor, legisladores, lutem por nós, né, por empreendedores, porque se melhorar a questão trabalhista, facilitar e diminuir essa carga tributária, encargos trabalhistas, encargos sociais da folha de pagamento, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai muito para frente, porque o brasileiro, é aquela história, né? Quando a gente passa por dificuldades é que a gente acaba ficando mais forte, né? Então, o empreendedor brasileiro, pelo fato de ter que lutar com toda essa burocracia, né, toda essa máquina pública que é difícil, né, em vários aspectos, a gente conseguir desenvolver negócios, o brasileiro é um povo muito criativo, o empreendedor brasileiro é um empreendedor muito criativo. Então, vamos lá. Com a internet, em qualquer lugar do mundo, é possível criar qualquer coisa que se venda pela internet. Com legislações que contribuam, que facilitem a abertura,
fechamento de empresas, porque startup dá muito errado. Então, para fechar a empresa no Brasil é muito difícil. Então, facilite isso. E que desonerem a folha de pagamento. Gente. Por favor, legisladores que estão nos ouvindo, desonerar a folha de pagamento vai transformar o Brasil num país muito melhor para empreender. Até pessoas de fora vão querer vir para o Brasil empreender. Cristiano, ainda sobre, aproveitando o gancho dessa sua fala, né, da desburocratização, lembrando que aqui no Palácio 9 de Julho, o deputado Sérgio Vitor do Novo tem essa bandeira com relação à desburocratização e falando de empreendedorismo também. E nós temos correndo na Câmara Federal também o marco legal das startups, como é que ela poderia, então, ajudar esse Brasil, como você bem disse aí, a seguir em frente, a se desenvolver e não deixar as startups aí morrerem no meio do caminho. Eu não conheço a fundo, tá? Eu não sou um legislador, eu não sou advogado, eu não conheço a fundo essa lei do marco, né, das startups, mas, assim, é algo que vem para ajudar com certeza, assim. Especialmente nesses aspectos que eu comentei, assim, de desburocratizar a abertura e o fechamento, né, de empresas, porque empresas startups abrem e fecham muito, assim, né, porque são ideias inovadoras, é muito difícil de fazer uma startup emplacar. E a desburocratização. A desburocratização, né, para abrir e fechar, para contratar, e desonerar a folha de pagamento, que isso é um custo assim absurdo. E aí é por isso que tem tanta gente desempregada ou tanta gente na informalidade no Brasil, porque é muito caro você contratar certinho, né, conforme a CLT exige. E começou isso lá na Constituinte, foi com a intenção boa, né, de dar uma segurança. A gente estava saindo de um regime militar, foi com a intenção, eu entendo, né? Eu já não sou um profundo estudioso desse tema, mas foi com uma intenção boa. Mas isso foi há 30, 40 anos. Hoje o mundo é outro, o Brasil é outro. A gente precisa desburocratizar e desonerar a folha de pagamento. Cristiano, agora há pouco você falou assim, eu tenho 43 anos de idade, né? Você enalteceu aí a tua idade. E anos atrás a gente tinha um perfil assim, da pessoa que abriu um startup, aquela pessoa ali muito novinha, né? Aquele garoto, aquele jovem. Hoje em dia tem startup aberta por empresários, por pessoas aí de todas as idades. Hoje em dia o perfil é bastante diverso de quem opta por abrir um negócio startup. Depende de vários aspectos. Veja só, eu tenho 43 anos, nós somos em 4 sócios fundadores, né? O Lincoln, que é meu outro sócio, tem 42 anos, e aí meus outros 2 sócios, o Rafael e o Robson, eles têm 23 anos. Então, assim, na minha visão, é essa mistura que é o ideal. Então, assim, eu brinco com os meninos, né? Com o Rafael e o Robson, que são os meninos aqui da Amplific, né? Eles são super maduros, toda a parte técnica eu não programo, né? Toda a parte técnica, o produto existe porque eles foram lá e aprenderam por eles, conversando com pessoas, pesquisando na internet, assim, um produto maravilhoso que a gente ouve elogios a todo tempo. Então, assim, essa é a minha opinião, do Cristiano. Eu penso que esse balanceamento é uma receita de sucesso. Existem pesquisas científicas que dizem que startups que têm, né, no quadro de fundadores com experiência, né, de trabalho, com mais de 35, 40 anos, elas costumam, né, ter mais sucesso, por motivos óbvios, né? Os meninos de 23 anos aqui da Amplific, o Rafa e o Robson, não têm 43 anos, eles não têm lá uns 30 anos de experiência profissional que eu e o meu outro sócio Lincoln temos. Então, eu penso que a receita de sucesso é o balanceamento. E não quer dizer que uma startup que só tenha jovens de 20 e poucos anos não dê certo. Não é uma regra. O que eu sei é que eu já li que tem estudos científicos que comprovam que startups que têm no corpo de fundadores, né, fundadores com mais experiência profissional, tendem, não é não é obrigatório, né, não é uma certeza, mas tendem a ter mais sucesso. Perfeito. Cristiano Machado, especialista em marketing e negócios digitais, falou para a gente um pouquinho sobre startups e a lei que vai regularizar o setor. Obrigada pela sua contribuição hoje por aqui. Grato, pessoal. Muito grato pelo contato e pelo convite. Um abraço para vocês aí. Um abraço.
O Brasil lidera uma triste realidade. O país que mais mata mulheres transexuais e travestis no mundo. Só em 2020 foram 175 vítimas, uma a cada 2 dias. 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A eliminação de preconceitos e a garantia de direitos de travestis e transexuais é a pauta reforçada agora em janeiro. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi eleita pela primeira vez em 2018 uma mulher trans no Parlamento do Estado, a deputada Érica Malunguinho, do PSOL. E ela é autora de uma proposta que institui o programa Transcidadania. O projeto viabiliza o cumprimento dos direitos humanos e o acesso à condição de cidadão para os envolvidos. A deputada Mônica, da Mandata Ativista do PSOL, comenta sobre a campanha que originou a data comemorada. A população brasileira tem aversão à liberdade de identidade de gênero e sexual. Por isso, essas pessoas sofrem muito ódio. Ódio gratuito. Ódio gratuito a uma pessoa pelo seu direito de ser e existir. E há muitos anos a população trans vem lutando pelo seu direito de caminhar na rua em paz. Hoje, a gente comemora, como eu disse, 17 anos do início dessa empreitada que originou essa data, sem garantir ainda, de fato, visibilidade trans. Alberto Silva, gestor da Casa Florescer, que é um centro de acolhimento para mulheres trans em situação de vulnerabilidade, fala da relevância desse dia celebrado. Então, o Dia da Visibilidade Trans é algo extremamente importante que deve ser mensurado todos os dias, porque, de fato, ser uma pessoa T no Brasil é lidar com o medo, com o perigo e principalmente com a frustração de não poder, em muitos momentos, ser quem você é. Então, de fato, precisamos naturalizar essa existência. E o Dia Nacional da Visibilidade Trans também é destaque no Diário Oficial de São Paulo, nesta sexta-feira. A ideia da celebração é quebrar preconceitos e enfatizar a importância da diversidade e do reconhecimento dos direitos fundamentais da população transexual. A data é uma referência à primeira campanha contra a homofobia no Brasil, realizada em 2004 no Congresso Nacional. O evento foi organizado pelo Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Em apoio à causa, Fábio, movimentos sociais, governos e prefeituras realizam eventos para promover o tema e debater também o assunto. Érica Malunguinho, que hoje ocupa uma cadeira na Alesp, é autora do projeto de lei que cria o programa Transcidadania. E para você acessar o Diário Oficial, basta entrar aqui no site da Alesp, al.sp.gov.br, clicar em Comunicação, Diário Oficial. O Jornal da Rede Alesp vai agora para um rápido intervalo. É isso mesmo, a gente volta em instantes com muito mais informação para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.